Excelente tarde para você, seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Pessoal, hoje, quarta-feira, é o dia que a gente abandona o tradicional bate-papo sentado para falar de saúde de um jeitinho diferente, porque a gente entendeu a importância da nossa alimentação, da escolha de determinados alimentos para cuidar da nossa saúde. Então, hoje é o dia da nossa Consulta na Cozinha. Você sabia que os primeiros meses de vida podem ser determinantes para a saúde das nossas crianças? Esse é o nosso bate-papo aqui no Consulta ao Doutor. Nós iremos falar, é claro, sobre a importância da amamentação, mas principalmente sobre os desafios daquela fase de introdução alimentar. Você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa mamãe, com esse papai, com esse responsável que precisa saber mais a respeito dessa informação que nós estamos prontos para compartilhar. Também te convido, é claro, a você aproveitar este espaço. Essa consulta foi marcada para você. Faça uso deste momento, caminha para a gente a sua dúvida. Traz também o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na Rede Vizinha. Qual que é o endereço? @consulta ao Doutor Hit TV. E hoje é naquele esquema que você vai decidir o final deste programa. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, qual receita você quer aprender hoje, levando em conta que o nosso tema é nutrição infantil? Receita prática e nutritiva para mães que estão amamentando, biscoitinho caseiro para as fases de dentição do bebê ou aquele doce sem açúcar para as crianças com diabetes. Entra lá e clica na alternativa que nós iremos trazer esta receita para você, é claro. Vamos então conhecer a nossa convidada de hoje, que está aqui disposta a compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Vitória Comitri, nutricionista. Ela é nutricionista, gente, há mais de 2 anos. Sempre foi apaixonada por alimentação e saúde. Atua com foco na nutrição materno-infantil, promovendo aí uma alimentação equilibrada, prático, que é importantíssimo para uma mamãe e também acessível. É adepta da nutrição integrativa, cuidando da saúde das mamães, dos bebês, das crianças, de toda a família. Acredita no poder transformador da nutrição, mesmo sendo uma profissão ainda subestimada e desvalorizada. Vitória, seja muito bem-vinda aqui no Consulta. Dani. Sua estreia aqui com a gente. Sim, seja muito mais do bem. que bem-vinda. Obrigada. Queria já começar te perguntando a respeito dessa fase que muito se fala, né? Que essa fase, esse primeiro 1 ano de vida é determinante. O que a gente pode trazer de destaque sobre esse período? Primeiro da amamentação, né? Que deve ser exclusiva aí até os 6 meses. Depois a gente entra com a introdução alimentar, né? Que vamos falar bastante sobre isso aqui. Então, desde que o bebê nasce, a gente precisa nutrir ele do melhor alimento do mundo, que é o leite materno, né? Quais são as características deste alimento? Porque, claro, a amamentação é aquele momento de ligação com o recém-nascido, né? Tem toda essa questão envolvida. Não mas é fácil. Que não é fácil também. Não adianta a gente querer romantizar aqui, porque não é. Apesar de ser linda, também tem seus desafios. Então, vamos falar sobre tudo isso. Então, da composição, né? Do leite. Exato, do leite materno, adequado em gorduras, proteínas, carboidratos. Então, o leite materno, ele vai se moldando de acordo com a necessidade do bebê. Isso então, é lindo demais. Maravilhoso, né? Então, do recém-nascido, a gente tem mais gordura, porque o recém-nascido precisa engordar mais rapidamente, né? Para ir se desenvolvendo. E aí, gente, se seu bebê, por exemplo, pega alguma doença, né? Fica resfriadinho, o que o corpo da mãe faz? Produz mais anticorpos. Então, vitaminas, minerais e anticorpos o leite materno produz. Então, é assim, maravilhoso. O melhor alimento do mundo mesmo. Melhor alimento do mundo. E por isso, não é, pessoal? A importância da amamentação nessa fase dos primeiros 6 meses de vida. Mas como a doutora mesmo comentou, não é, Vitória? Sim. Esse período envolve muitos desafios, né? Não é fácil para muitas mamães. E às vezes é necessário sim abrir mão e suplementar. Sim. E não tem problema nenhum, não é?
Exato. Porque a suplementação também vai ter o seu efeito, vai ser tão benéfica quanto, não é, Exato. doutora? Então, assim, para as mães até que não conseguem amamentar, né? A gente tem outras alternativas aí. A gente hoje tem as fórmulas infantis, né? Que a gente consegue usar. E a suplementação da mãe, nesse momento, é muito importante para que ela não tenha nenhuma deficiência nutricional. E não passe isso para o bebê, né? Porque se ela não tiver todas as vitaminas ali no corpo dela, ela não passa isso pelo leite materno também, né? Como nutricionista, desde o momento em que uma mulher se propõe a encarar aí essa jornada, desde o período de tentante, por exemplo, a alimentação, a nutrição é essencial, inclusive nesse período de tentar Com engravidar. certeza, não, é essencial, porque a gente consegue fazer uma alimentação antioxidante, anti-inflamatória, melhorando a qualidade dos óvulos, dos espermatozoides. O homem também faz parte do processo e não é só a Exatamente, mulher. não adianta só falar para a mulher, não, para a mamãe. Exato, não. O homem também, ele manda uma carga genética de 50%, né, e 50% da mãe. Então, o casal em si tem que se cuidar. Então, a gente consegue trabalhar bastante com suplementação, uma alimentação limpa, equilibrada, para aí, então, a gente diminuir as chances de doenças, né, na gestação. Então, o pré-gestação, né, a programação metabólica também envolve isso, né? Ajuda muito nessa questão de doenças na gestação. E aí, nesse processo de amamentação, esse cuidado com a alimentação continua e deve ser encarado firme e forte. Com certeza, até porque você está nutrindo seu bebê, né? O seu corpo vai produzindo leite materno e isso tudo passa para o seu bebê. Então, se você come, né, só fast food, ultraprocessados, né, refrigerantes, enfim, tudo isso vai passando para o bebê e ele começa a moldar o paladar dele desde esses primeiros dias de vida. Então, imagina na introdução alimentar você dando uma banana para o seu bebê, mas você só come batata frita, refrigerante, aí essa aceitação não vai ser legal, né? Então, pensando nos nutrientes, vitaminas, minerais, é muito importante que essa mãe se cuide também para nutrir o bebê desde os primeiros dias. Antes da gente passar para essa fase da introdução alimentar, livre demanda ou amamentação com horários bonitinho, o que você considera mais interessante, né? A livre demanda ou amamentação por oferta? Livre demanda sempre vai ser benéfico, mas tem algumas consequências em relação a isso, né? Porque eu falo para ser uma livre demanda organizada. Por que organizada? Porque assim a mãe consegue sobreviver, fazer a unha, tomar um banho, né? Então, assim, querendo ou não, o bebê, ele precisa de rotina desde os primeiros dias de vida. Claro que 1 mês, 2 meses vai ser difícil você estabelecer uma rotina e a livre demanda vai indo. Mas depois que você entende que seu bebê, olha, ele mama a cada 2 horas, 3 horas, você vai moldando uma rotina com ele, né? E aí, sim, para a introdução alimentar vai ser muito mais fácil. Porque aquele bebê que não tem hora para nada, quando vai comer, é um problema, né? Então, eu sempre falo, a melhor dica é começar a organizar aí a partir de uns 3 meses do bebê, 2 meses, ver quanto tempo ele passa das sonecas e das mamadas, que isso vai formando uma rotina. A criação da rotina é fundamental, mesmo quando o pensamento é a livre demanda. Com certeza. Agora, então, a gente vai entender um pouco por onde começar com esse processo de introdução alimentar. A partir, então, do 6º mês já é possível. Tem como antecipar? Existe esse caminho? Não, precisa esperar os 6 meses. Precisa esperar os 6 meses, né? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? A gente tem que iniciar com 6 meses. Por quê? Com 6 meses, o corpo da criança, fisiologicamente, então, o corpo dela já está pronto para receber os alimentos. Então, antes disso, o sistema digestório não está funcionando bem, toda essa parte, né, de digestão mesmo, de absorção, não está pronta para receber alimentos. Então, por isso que a gente tem um motivo por trás da gente começar com 6 meses e é isso, tá? E também os sinais de prontidão, que a gente fala que o bebê precisa estar mostrando ali alguns sinais para a gente iniciar. Que sinais são esses? Sentar com uma sustentação de tronco legal. Então, aqui, principalmente essa parte do pescoço, que hoje, né, os pediatras falam muito sobre isso, que é o tummy time, influenciar aí desde os primeiros meses de vida,
né, para esse desenvolvimento mesmo. Então, a sustentação do tronco, você coloca seu bebê no cadeirão e ele fica ainda molengo, vamos esperar. Não é hora de começar ainda, né? Também temos colocar objetos na boca e se interessar, né, pela refeição. Então, às vezes, os pais estão comendo, o bebê pede, ele se interessa, olha. Então, tudo isso também mostra que ele está pronto. Colocar objetos na boca, como eu falei. E também tem o reflexo de protusão. O que é o reflexo de protusão? Quando o bebê coloca muito a língua para fora, isso acontece com 3, 4 meses, geralmente, mas tem alguns que deixam aí por mais tempo, isso não é bom para começar a introdução alimentar, porque a gente dá o alimento da colher, a criança coloca a língua para fora, ou seja, lá rejeita. Descarta. Exato. Então, ter essa diminuição desse reflexo é muito importante para a gente começar também. Então, pessoal, vocês viram, né? A importância é no tempo, que tem que ser respeitado esses 6 meses, e prestar atenção no desenvolvimento do bebê. Tem que estar atento a esses sinais todos que a Vitória trouxe pra gente. Exato. E por onde começa? Por onde começar a introdução alimentar? As mães perguntam muito isso. Eu começo com o quê? Com suco, com fruta? Então, gente, a gente não tem uma regra. Eu sempre falo que agora a sociedade precisa de muitas regras, né? Eu preciso seguir um cardápio certinho, mas às vezes isso não é tão bom, né? Então, eu deixo, o que eu recomendo para as mães? A gente começar com um alimento salgado ou com a fruta. Por que começar pelo salgado? Se você, a mãe, né, que amamenta, já tem preferência pelo doce, vamos estimular um pouco o salgado, porque talvez esse bebê tenha preferência pelo doce já. E aí, se a gente começar a introdução alimentar com o doce, o salgado vai ser mais difícil. Exato. Então, e aí se a mãe, né, ela tem uma alimentação mais equilibrada, né, não é muito do doce, aí a gente já pode começar pela fruta. Mas não tem muita regra. Ou legumes, ou o almocinho completo, ou a fruta já tá excelente. Eu adorei, pessoal, essa dica de entender por onde pode caminhar o paladar dessa criança, desse bebezinho, e você oferecer o que é mais difícil para depois ficar mais fácil. Exato. Essa dica é sensacional. Para você que está assistindo, a gente não perca a oportunidade de tirar suas dúvidas, então encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Vamos então para a nossa primeira receitinha, porque o que acontece? A Vitória preparou uma receitinha pensando, acho que numa das primeiras dificuldades que aparecem, Total. que eu imagino que seja aí, uma grande queixa das mamães, que é com relação ao funcionamento do intestino dos bebês. O que acontece nessa fase? Então, como a gente introduz, né, mesmo o bebê estando com sinais de prontidão, o sistema, né, toda essa questão da digestão acaba sendo complicada, gente, pensa. Ou o bebê ingeriu até agora, né, a gente espera, fórmula ou leite materno. Ou seja, tudo muito fácil de ser digerido, né? E aí a gente entra com mamão, com abacate. Acontece que o corpo fala assim, oi, como assim, gente? Como assim? Então, acaba ficando, o trânsito intestinal fica um pouco mais lento. Tem bebês que funcionam todos os dias e tem alguns que começam a espaçar mais um tempo. E eu falo, atenção, se espaça mais de 2, 3 dias, já começa a ter, né, essas estratégias que eu vou dar aqui, fazer essas estratégias para que não fique uma semana, né, sem evacuar aí. Então, gente, por isso que é tão importante perceber esses sinais. Aquela barriguinha que começa a ficar mais estufadinha. Gases. Gases também são bastante significativos. Qual outro sintoma que a gente pode trazer para as mamães, para os papais, para eles repararem que essa questão do intestino pode estar afetando seu bebê? Desconforto, né? Então, o bebê chorar, ficar desconfortável durante o dia, às vezes a gente, tá chatinho hoje. Mas muitas vezes é porque o bebê não evacuou e ele está irritado. Sim. Né? Então, avaliar, nossa, meu bebê hoje faz 2 dias que não foi, colocar a mão na barriguinha, se tiver durinha, isso pode ser um dos sinais, né? Então, irritabilidade muitas vezes pode ser por conta dessa digestão também, tá? Mas calma que nós temos alternativas. Sim. E, claro, uma receitinha que pode te ajudar nesse desafio. Prepara o print, receitinha na tela. Então, vamos lá. Primeira receita de hoje, pasta laxativa.
2 ou 3 ameixas secas sem caroço, 1 mamão, 2 colheres de sopa de chia e 2 tâmaras. Queria que você começasse explicando pra gente um pouquinho sobre a propriedade de cada um desses ingredientes nesse sistema novíssimo em folha. Ótimo. O mamão, né, gente, é uma das frutas mais laxativas que a gente tem, ou seja, possui bastante fibras, então acaba ajudando. Além disso, tem uma enzima digestiva, né, chamada papaína, que ela ajuda o funcionamento do intestino. Então, até para os adultos, é excelente. Essa enzima digestiva é natural do alimento, então é muito bom. A ameixa seca, ela também tem bastante fibras, né? A gente consegue até fazer água de ameixa para o bebê tomar com 6 meses, Olha, tá? que interessante. Coloca na água as ameixas dentro da água e dá essa água para o bebê. Aguinha quente? Pode ser água quente ou temperatura ambiente mesmo. Olha aí, vocês já vão anotando Já aqui é outra dica, uma né? segunda receitinha aqui. É isso. Então, é a ameixa por conta dessas propriedades também. E a tâmara também, uma fruta seca, rica em fibras. Então, a gente junta tudo que tem fibra e coloca para estimular esses movimentos, né? Para a digestão ser mais fácil. E a chia... Aí eu fiquei com dúvida com relação a ela. Já pode ser introduzida nessa fase? Já a partir pode. de 6 meses de idade? Sim, sim. Ela é uma semente rica em vitaminas, minerais e também ajuda nessa questão do intestino, né? Então, ela é super rica em fibras. Se a gente coloca, por exemplo, na pastinha ali, o bebê digere, ela forma tipo um gel no intestino. E esse gel ajuda também a ser mais fácil evacuar ali. Então, é muito, muito bom. Maravilha. Então, mãos à obra, pessoal, para mostrar, inclusive, para você que está nos assistindo, o quanto é prático fazer essa receitinha aí na sua casa. E aí, eu queria te perguntar, temos em mãos, então, uma arma poderosíssima. Queria entender de que forma que a gente pode dar, é claro, para o bebê, se existe algum tipo de contraindicação. Se você quiser, eu posso te ajudar também nessa empreitada pra gente ir fazendo junto. Vamos lá. Eu vou só... A gente pode começar, então, pegando Ó, aqui tem as tâmaras e a ameixa, tá? Muito cuidado também onde vocês compram os ingredientes, porque isso muitas vezes, falar. né, a gente compra a granel e vai ver a ameixa cheia de açúcar. Então, conferir, né, com o fornecedor que vocês compram, com o site, enfim... Qual que é a lista de ingredientes? Porque, sim, gente, ameixa seca e tâmara tem lista de ingredientes. Pode ter açúcar, conservantes, enfim, tá? Então, sempre é a mais natural possível, até porque a gente não quer já começar a estragar ali o paladar desse bebê, tá? Então, a gente vai colocar aqui, pode ser no liquidificador ou no mixer. Eu vou fazer no mixer, vou pegar aqui a colherzinha só para tirar. Tira todos os caroços. Sim. Tem gente que come, né, o caroço, mas que também é super rico em fibra. Mas para essa fase, eu não indico, tá? Tá. Para uma mamãe que sofre de constipação, de repente, ela pode aproveitar. Sim, com certeza, tá? Só pra gente não desperdiçar? Isso. E porque é uma receita que rende bastante. Então, se vocês quiserem fazer metade dela, super dá, assim, por uns 2 dias. E vai ofertando... por exemplo, a frutinha da manhã, né? Que a gente vai entrando com as refeições. Na frutinha da manhã, você dá, por exemplo, a pastinha laxativa, em vez só do mamão, entendeu? Entendi. Tem alguma questão com relação à textura, por exemplo, que essa pastinha fica, que precisa ficar atento na hora de fazer? Então, ela vai ficar com uns gruminhos, a gente fala, né? Que isso... Como o bebê não tem muito preferências alimentares, se a gente fosse dar para uma criança, talvez ela... Ai, mãe, não gostei porque tem os gruminhos, né? Aquela coisa. Mas o bebê ainda não tem essa sensibilidade, digamos assim, né? Talvez, de primeira, ele rejeite. Tá. Mas é normal com qualquer alimento, não só o mamão, a ameixa, enfim. Mas qualquer alimento o bebê pode rejeitar, né? Ele nunca colocou aquele alimento na boca, então para ele é estranho, né? Então é importante saber que a rejeição faz parte. Faz parte. Então a gente vai incluindo várias vezes. Então não é, dei uma vez pro meu bebê um mamão, ele não gostou. Tá bom, mas você ainda vai ter que ofertar pelo menos umas 5 vezes. Até ele... A regra é melhor de 5. Exato. Pelo menos, tá?
Então, vamos lá, vamos bater aqui. Oi. Opa. Dá pra colocar um pouquinho de água, tá? Se ficar difícil de bater, né? Dependendo do eletrodoméstico aí, às vezes ficam uns pedacinhos maiores, enfim, aí você pode colocar um pouquinho de água pra ajudar, tá? Perfeito. É importante, ou melhor, na verdade, é importante que não seja coado, por exemplo? Importante, porque quando a gente coa, a gente tira um pouco das fibras, né? Então, o interessante mesmo é ofertar dessa maneira, tá? Ó, tá vendo? Que ela espalhou super bem. Vamos só valorizar esse take aqui para a câmera, para que João Capellini consiga captar esta imagem pra gente. Ó. É essa textura que ele tem que ficar. Essa textura, ó. E aí, a gente vai ofertando aos poucos pro bebê, ó, uma textura com uma papinha, né? Papinha. Como se fosse uma papinha. Uma papinha. Né? Então, super fácil. Até para os adultos também é uma ótima opção, mas para os bebês mais ainda, tá? E como que a gente pode armazenar uma papinha como essa? Por quantos dias? Você comentou, Sim. né, que se fizer metade. Então, por exemplo, essa receita rende 4 dias, dura 4 dias? Depende do quanto esse bebê vai comer, né? Tem uns bebês que comem mais, outros menos, vai depender bastante, né? Mas mais ou menos uns 2 dias aí armazenando certinho na geladeira, num potinho fechado, né? Sem contato aí com os outros alimentos da geladeira. Funciona bem, uns 2 dias. Dá para utilizar. Deixa eu provar essa papinha, gente, para garantir o quê? A saúde dos bebês, não é? Que a gente tá... Não é? Então vamos ver, coitado, se tudo bem, porque isso aqui Não, me parece bem uma docinha, arma viu? extremamente poderosa. Vamos ver. E o que você achou da consistência? É super Gente, uma tranquilo, delícia. né? É. Super caseirinha mesmo, sabe aquele gostinho de comidinha de mãe? É isso. Muito bom. Muito bom, né? Que a ameixa seca, a tâmara, elas têm esse doce, né? Além de ter E fibras. o docinho já fica por conta delas. Exato. E o mamão já é doce também, enfim, a gente traz isso. E a chia quase, assim, não dá para perceber tanto, né? Maravilhoso. A chia é como se ela entregasse uma crocância para a receita. Exato. Muito bom. Recebemos aqui uma perguntinha da nossa audiência. Pergunta da Regina Castro de Santos. Regina, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde a todos. Meu bebê está naquela fase que tudo que vê ele quer comer. Será que teria alguma alternativa de bolo? Adoraria fazer uma versão para comemorar o aniversário dele nesse mês. Olha só que bonitinho. Um beijo para a Dani e para a doutora Vitória. Olha que maravilhoso. Muito obrigada, viu, pela sua encomenda. A gente tem, não é, uma receitinha de muffin que estava um pouquinho mais para frente aqui no nosso roteiro, mas vamos adiantar então para a Regina? Vamos, com certeza, Regina. A gente vai fazer por você e pelo seu bebê, pela saúde dele, né? Para você poder comemorar o aniversário em grande estilo. É, muito bem. E além, assim, é um bolo super prático, fácil, que você pode fazer para o dia a dia e pode incrementar outros ingredientes também. Mas que eu tenho certeza que seu bebê vai adorar. Então vamos de receitinha na tela para a Regina e para tantas outras pessoas, porque eu tenho certeza que essa receitinha vai cativar muita gente. Muffin de banana, 3 bananas de preferência maduras, 3 ovos, 1,5 xícaras de farinha de aveia ou farelo de aveia, 1/4 de xícara de chá de azeite ou óleo de coco e uma tampinha aí de fermento em pó para ajudar a crescer. Explica pra gente um pouquinho sobre a escolha destes ingredientes. O pedido foi antecipado aqui para Regina. Começamos falando sobre essa fase aqui da introdução de uma das grandes queixas das mamães e dos papais. E agora esse muffin a gente antecipou, seria para qual momento dessa fase aí de introdução? Então, com 6 meses é para o bebê consumir alimentos o mais natural possível. Então, a gente evita ficar dando panquequinha, muffin nessa faixa etária, porque o bebê, imagina, nunca comeu a banana, aí você vai lá e dá um muffin. Não é, né, contraditório? Exato. Tem que dar o Muita alimento, informação não ali é? pra In ser natura processada. primeiro, né? Além do que, a gente prioriza os alimentos in natura na introdução alimentar.
com 9 meses, esse bebê já vai estar com uma necessidade energética maior, né? Então, ele vai querer comer mais. Então, só uma fruta de café da manhã não será suficiente. E aí, neste momento, a gente introduz as preparações. Então, muffin, panquequinha, crepioca. A gente pode fazer várias aí preparações para o bebê para dar mais saciedade para esse momento. E ele já descobriu os sabores de várias frutas, legumes, enfim. Então, é bem tranquilo. Maravilha, então. Então, vamos começar essa preparação. Vamos lá. Então, a gente começa com os ovos, tá? A gente vai bater tudo no liquidificador. Deixa eu deixar aqui só para abrir. Ok. Se você quiser ajuda, estou aqui para te ajudar. Por enquanto, tá tranquilo. Então, colocamos 3 ovos. Vamos colocar 2 tâmaras e as uvas passas, né? Então, mesmo sentido da pastinha laxativa. Além de ser rica em fibras, ela vai adoçar naturalmente. Então, um bebê de 9 meses não consome açúcar nem adoçantes. Então, a gente tem frutas para ajudar nessa doçura, né? Ajudar o bolo ficar um pouco mais doce, tá? Então, pode ser utilizado a partir dos 9 meses aí também. E aí eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho a respeito de crianças que possam vir a ter qualquer tipo de intolerância ou para quem esse muffin não é indicado. Sim. Para você trazer para a gente esse conhecimento, para, claro, a gente poder instruir que é para todo mundo ou não necessariamente, quais cuidados que devem ser levados em consideração? O único público, né, que pode ter uma contraindicação é para intolerantes, né, alérgicos a ovo. Tá? Então, se tiver alergia ao ovo, eu não indico. Agora, a farinha de aveia é sem glúten, então a gente pode introduzir ela para as crianças celíacas, né? Então, que tem alergia a glúten ou intolerâncias alimentares, tá? Não usemos nenhum tipo de leite, nem derivados. Então, mamães ou bebês, né? Crianças que não podem consumir leite e derivados, também podem consumir essa receita, tá? Então, é praticamente para todos os públicos, só o ovo mesmo, que aí a gente consegue substituir por outra coisa, mas é isso. Agora eu vou adicionar 1,5 xícaras de farinha de aveia sem glúten, tá? E as 3 bananas já picadinhas aqui também a gente vai adicionar. E a gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta na Cozinha. Te espero. Consulta ao Doutor está de volta. Seja mais do que bem-vindo ao nosso Consulta na Cozinha, que acontece todas as quartas-feiras. Hoje, pessoal, nós estamos focados na nutrição infantil. Aproveito para te perguntar, você sabia que a alimentação nos primeiros meses de vida tem uma importância essencial para a nossa saúde, para o resto dela, inclusive? Pois é sobre isso o nosso bate-papo. Já falamos a respeito da importância da amamentação, do aleitamento materno, das alternativas que muitas vezes são necessárias, porque os desafios da amamentação são enormes e as fórmulas vêm, é claro, para entregar todos os benefícios para que as crianças não fiquem subnutridas, não tenham nenhum problema com essa nutrição. E a gente também agora está falando a respeito da introdução alimentar, uma fase cheia de desafios. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta na cozinha é importante, é interessante? Estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Traz para a gente a sua dúvida, o seu relato, suas dificuldades ao longo dessa jornada, que nós estamos aqui para enriquecer esse bate-papo e trazer a sua experiência para a nossa conversa, obviamente. Então, encaminha para a gente a sua dúvida pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela, porque hoje não estamos testando o seu conhecimento, não. Estamos querendo saber qual receita que você quer aprender de fato para fazer para a sua criança, enfim, receita prática e nutritiva para as mamães que estão amamentando, ou você quer um biscoitinho caseiro para aquela fase de dentição do bebê. Doce sem açúcar para crianças com diabetes.
clica lá na alternativa que nós iremos trazer para você todo esse conhecimento. Pessoal, queria começar esse bloco, esse segundo bloco, falando sobre a importância desse 14 de maio, porque essa data traz uma reflexão, porque nem sempre, pessoal, o silêncio é a falta de palavras. Hoje é dia de dar voz à conscientização sobre a apraxia da fala na infância. Essa é uma data para ampliar a conscientização sobre a apraxia de fala na infância, um distúrbio motor que afeta a capacidade da criança de planejar e coordenar os movimentos necessários para falar. Diferente de um simples atraso na fala, a apraxia exige diagnóstico especializado e acompanhamento terapêutico constante. Quanto mais cedo for identificada, maiores são as chances de progresso na comunicação. Falar sobre esse tema é essencial para que pais, educadores e profissionais da saúde estejam atentos aos sinais e possam oferecer apoio às crianças e às famílias, com escuta, paciência e acolhimento. Um tema de extrema importância e relevância. Para você que chegou agora neste exato momento, quem está com a gente aqui no estúdio, compartilhando todo o seu conhecimento, Vitória Comitri, nutricionista materno-infantil. Aproveito para agradecer mais uma vez sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. E olha só, pessoal, no primeiro bloco, a gente trouxe aqui uma receitinha, uma pastinha laxativa, que é para as maiores queixas que aparecem nesse período de introdução alimentar. E depois a gente seguiu com um pedido, né, de uma telespectadora nossa que pediu um docinho, não é? Para que ela pudesse comemorar o aniversário do filho dela. Então a gente está aqui fazendo a receitinha do muffin de banana. Isso. Então eu queria que você agora explicasse pra gente. Colocamos todos os ingredientes. Só bater no liquidificador, né? Ok. E aí a gente consegue essa massa aqui super homogênea, ó. Dá pra ver? Então, se a gente mostrar a consistência da massa, de como ela fica, para entender de bolo até onde mesmo, que você né? deve bater. Isso. E, gente, vocês viram como é prático. É só colocar Nossa, tudo no muito. liquidificador. Não precisa nem de batedeira. E para adoçar as bananas, né? E as tâmaras e uva passas. Então, você né? não precisou colocar nem açúcar, Não. nem melzinho. Nem Não tivemos melzinho. nem melzinho na receita, gente. Olha só que maravilhoso. Aí, agora a gente coloca, então, nas forminhas. Isso. Vamos completando aqui. E você pode fazer numa forma grande também, né? Para toda a família. Então, Afinal de contas, como eu disse antes da gente ir para o intervalo, a receita é para os pequenos e para os grandões também. sim, para todo mundo. Até os adultos amam essa receita, inclusive. Porque é uma opção aí para lanchinho da tarde ou até uma sobremesa, né? E assim, você não colocou o açúcar, queria que você explicasse quando que o açúcar pode vir a ser, em algum momento, introduzido na alimentação das nossas crianças. O açúcar, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, não é indicada até os 2 anos de idade. 2 anos. Ouviram, 2 papais e mamães? 2 anos Avós, de idade. tios, tias, né, que às vezes é um desafio controlar a família, né? Então, não é recomendado por conta do risco de obesidade, aumenta o risco de diabetes, né? Então, a criança está formando o paladar dela. Então, você oferta um alimento ali super, hiper palatável, né? Isso pode trazer consequências futuras, tá? Então, até os 2 anos, vamos adoçar com tâmara, uva passa e sem mel também até os 2 anos. Sem o mel também, viu, pessoal? Por isso que não é uma alternativa. Muitas vezes a gente, né, já grandões, decidimos fazer essa troca, mas para este momento não é indicado. Exato. Queria saber como que você pré-aqueceu essa air fryer e aí qual que é a orientação que a gente passa para os nossos telespectadores. 180 graus, então eu deixei uns 5 minutinhos ali pré-aquecendo. Tá. E aí, agora, já quente, a gente adiciona a massinha do bolo, tá? Nas forminhas de muffin, nesse caso. Ou você pode colocar uma forma, né, que caiba aí na sua air fryer. Ou no forno também pré-aquecido em 180 graus. A gente vai deixar, como a air fryer um pouquinho mais rápida, uns 15 minutinhos, acredito que seja pronta a nossa massinha de bolo já. Então,
Daqui a pouquinho, pessoal, gente nós traremos o veredito para você Exato. que está aqui na torcida, é claro, por este muffin de banana. Queria saber, é interessante nessa fase de introdução alimentar você intercalar alimentos que sejam mais laxativos com alimentos mais constipantes? Com certeza, até pro corpo desse bebê, né, entendendo aí que não existem só alimentos laxativos, existem também os que constipam, e aí a gente vai entrando em equilíbrio ali. Então é importante você ofertar de tudo pro seu bebê. Não é porque seu bebê tem um trânsito intestinal mais lento que você vai ofertar só frutas laxativas, só legumes laxativos. Não, é para ofertar os dois, tá? Perfeito. Inclusive, esse muffin é de banana, que é considerada aí uma fruta mais constipante. Com certeza, Você exato. intercala com a primeira receita que nós trouxemos aqui, que daí já temos Sim. uma composição boa para você. Outra questão que acontece é a falta de tempo das mamães no preparo desses alimentos. Sim. A nossa próxima receita é uma receita que é super prática, além de nutritiva. Super. O clássico creme de abacate. Acho que essa receita, pessoal, tá em todas as famílias, na verdade. Mas a receita que a Vitória trouxe pra gente é uma diferenciada, porque na minha época não tinham todos esses ingredientes, não. E você vai saber agora do que eu tô falando. Na tela, diretor. Temos agora a receitinha de creme de abacate, meio abacate, uma colher de sobremesa de chia, meio limão espremido, canela em pó a gosto. Então, temos aí esta receita na tela. Queria que você explicasse sobre a propriedade de cada alimento. O abacate é um alimento rico em gorduras boas, né? Então, é excelente aí para começar a introdução alimentar, né? O cacau e a canela é uma dúvida de muitos pais. Pode introduzir? Como? Enfim, a gente pode sim introduzir, não tem problema nenhum. A canela, o mais natural possível. Cuidado que tem canelas no mercado com açúcar. Então, canela é o tempero natural. E o cacau em pó pode ser o 100%, que também não tenha outros ingredientes na lista. Então, é só cacau em pó, que vem do fruto, né? Então, é excelente. E a chia, mais uma vez, entrando como uma fonte de fibras e de saciedade para esse bebê. Olha, gente, eu vou aqui fazer um momento de crítica, porque na minha vez era a clássica mistura do abacate com iogurte, por exemplo, enfim. Sim. E aquilo ali virou um trauma na minha vida, porque a gente era obrigado a comer. Hoje eu acho que eu não consigo nem olhar para um abacate. Jura? Mas seguirei firme, claro, vou provar a receita. Cuidado com os traumas, né, gente? Porque Tá vendo? não é... É nessa fase também que os traumas são criados. Porque o abacate é um alimento calórico e gorduroso, gorduras boas. Então, muitas mães utilizavam para engordar ou para o bebê, né, ter uma saciedade mais longa. Né? Então, não ficar pedindo comida toda hora. Então, o abacate era um pouco Imagina usado que eu era dessas. Então, acho que sua mãe Toma tentou um creme nesse de abacate, sentido, né? filha. Tá vendo? Para você não me procurar por pelo menos 2 horas. Será que era essa a intenção? Pode ter sido. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui, né, meio abacate, então, que ele seja já madurinho, né? Porque essa receita não precisa de liquidificador, não precisa de mixer, tá? Então, a gente só vai na mão mesmo, tá? Então, a gente vai adicionando os ingredientes na mão, tá? Então, aqui a gente vai, como ele tá mais madurinho, a gente consegue ir apertando, né? Até formando realmente um moussezinho, né? Vou pedir só para você virar um tiquinho mais, pra gente conseguir isso. Entender que textura é essa. Ficar que nem uma banana, né? A gente dá aquela amassadinha para ela virar uma papinha mesmo. Exato. A gente consegue ofertar o abacate, né, em pedaço para o bebê, tá? Mas essa estratégia é uma forma mais tradicional, digamos assim, né? Então, aqui a gente vai adicionar mais ou menos uma colher de sobremesa de chá, né? De cada um. Eu fiz uma misturinha para ser mais fácil. Tá. Tá? Olha, mas tá saboroso. No momento trauma versus... E esse bowl também ajuda, né? Ele é muito bonitinho, Muito. então ele deixa
o alimento até mais bonito. E Essas aí, escolhas também são importantes. com certeza, a gente, igual mesa aposta, né, Porque de nós comemos adultos. com os olhos também. Então, as crianças também precisam de utensílios, né, que chamem a atenção delas, né? E vocês também podem colocar, claro, quando elas forem maiores, as crianças para cozinharem juntas, né, com os pais, porque E esse isso momento falta é tão muito bacana. isso, muito. É o tal de construir memórias. Exato. Aqui, então, temos nosso creminho de abacate. Olha, gente, o cheirinho tá gostoso. Que o cacau e a canela trazem aí muitas propriedades também antioxidantes, anti-inflamatórias e dão esse saborzinho também a mais aí para abacate. Claro que é importante você ofertar o abacate sem nada para o seu bebê, mas assim também é uma opção, tá? Maravilhoso. Vamos ver se o sabor é tão bom quanto... Senti que você tá um pouco apreensiva. Por quê? Não, porque é você que vai provar? Sim. Ah, então tá bom. É que ela falou, não posso nem ver o abacate. Ah, não, vou provar. Imagina, gente. Traumas nascem e devem ser superados. Exato, eu também acho. Brincadeira. Gente, ela já tem o preconceito com abacate. Eu então, já tenho assim, problemas pessoais com abacate. E realmente, assim, bem longe de ser docinho. Porque o abacate não tem o Exato. docinho para trazer, como na outra Não, receita que a gente tinha. A banana, a tâmara, a uva passa. Então, É um ela sabor diferente. E é isso que eu queria trazer também aqui. Não é só para ser receitas doces. Exato. Foi o que foi falado, inclusive, no começo do programa. Exato. Mas é boa, gente. Mas eu tenho minhas questões com abacate. Mas vale sim fazer, provar e ter como alternativa, porque é extremamente nutritiva. Recebemos uma perguntinha aqui da Lisiane Machado de São Paulo. Lisiane, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, meu filho tem 6 anos e recusa a comida mesmo sem experimentar. Eu ainda experimentei. Desde pequeno ofereço de tudo, mas nada funciona. Já tomou algumas vitaminas, mas sem sucesso. Eu não sei o que fazer. Vitória, o que a gente pode trazer de orientação para essa mãe, que com certeza tem um grande desafio aí para alimentar? Porque quando a criança recusa, mesmo sem ter provado, como fica? Então, a grande questão é que a gente precisa trazer de formas diferentes aquele alimento. Então, por exemplo, seu filho não gosta de legumes, vamos fazer uma receita diferente, uma torta, né? Colocar queijo que ele gosta, por exemplo. E levar essa criança para a cozinha faz total diferença, gente. Às vezes chega pronto o prato de comida na frente dela, ela não sabe nem de onde vem o brócolis, o tomate. Então leva a sua, né? Não precisa ser para uma fazenda, uma plantação, mas leva. Ai, vamos plantar um tomatinho, vamos plantar alguma coisa, ver isso crescendo, vai aproximar a criança desse alimento e depois cozinhar esse alimento. E aí, assim, a chance dela provar e se interessar novamente é muito grande. Porque às vezes a gente oferta, tá ali o prato de comida para a criança, mas ela não sabe do por trás daquilo. E trazer isso é muito importante. É muito bacana e muito interessante aí essas dicas. Espero que a doutora Vitória tenha te ajudado, é claro, e muito obrigada por compartilhar esse relato pra gente, que com certeza deve ter ajudado tantas outras mamães que vivem aí essa mesma dificuldade. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Vamos olhar lá, a gente pediu qual receita você quer aprender, a receita mais votada com 64% dos votos. Uma receita prática e nutritiva para as mamães que estão amamentando, porque elas precisam sim se nutrir e de forma muito prática, que a gente comentou também sobre isso. O que você tem pra gente, então? Vamos lá. Então, o que eu trouxe aqui, né? O abacate novamente, porque, gente, é uma fruta muito rica, então ela tem gorduras boas, ela dá muita saciedade. Então, é assim, a gente precisa trazer mais o abacate para a alimentação das mães aí, dos bebês. E mães que amamentam têm muita fome. Então, o abacate dá essa saciedade, né? É a melhor pedida. Né? Temos. Então, a gente vai colocar um pouquinho de abacate aqui. Você pode colocar, não gosto de abacate, coloca uma banana, uma manga, que também, né, são frutas mais calóricas e trazem essa saciedade também, tá? Entendi. Então, a gente vai colocar aqui mais ou menos 1/4 de abacate.
Tá. Vamos usar aveia em flocos, porque a aveia em flocos rica em fibras. Geralmente o intestino da mãe nesse pós-parto, na amamentação, é um pouco mais lento também. E também por conta da saciedade. Aveia tem bastante fibra e também carboidratos. Então a gente trazer um pouquinho de carboidrato para para esse shake, né? Para essa vitamina, porque eu sei que vocês não têm tempo. Ah, vai pro fogão? Gente, não dá. Tem que ser algo que você bate. Opa, super fácil. Pode continuar falando. E simples aí pra gente ter no dia a dia, tá bom? E aí, temos a pastinha. Essa é uma pastinha de castanha de caju. Tá. Que também traz essa saciedade, né? Tem muito de amendoim no mercado, essa aqui no Exato. caso é de castanha de caju. Amendoim, às vezes, pode ser um pouquinho mais... muitas pessoas são mais intolerantes, digamos assim. Tá? Então, por isso que eu trouxe esse castanha de caju, mas super pode ser de amendoim. Tá. Se essa mulher se sente bem, não tem problema. Aí, aqui, em vez de leite, eu trouxe a bebida vegetal de aveia. Por quê? Muitas mães, né, nesse pós-parto, não consomem leite. Por várias restrições de bebês, enfim. Então, eu quis... né? Falei, vamos pegar uma bebida vegetal que vai agregar mais mulheres aí, né? 200 ml. E aí, aqui, para finalizar, a proteína em pó, tá? Então, pode ser colágeno, whey protein, para dar o aporte de proteínas para essa refeição. Pode ser tanto no café da manhã, lanche da tarde, enfim. E para dar essa saciedade também que as mulheres precisam, tá? Então, de saciedade temos Temos o abacate e o whey protein. Whey protein, a aveia também, tá? E aí, aqui é só... Pra encaixar aqui. Vou colocar um pouquinho mais pra cá para não cair. Só. E aí, pronto? E aí, pronto. Ficou, uns pedacinhos, mas... Olha, super nutritivo. Temos aqui uma vitamina de abacate para as Se eu mamães. soubesse, eu tinha trazido de banana, gente. Mas como as mamães votaram, eu tive que pensar rápido. O whey dá uma adoçada, né? Gente, super. Eu sou um pouquinho formiguinha, sabe? Preciso confessar isso pra vocês. Tá uma delícia, de verdade. Esse aqui, aprovadíssimo. Aprovado, o whey, ele dá um doce ali, né? Então, mesmo sendo adoçado natural, ele, né, com adoçantes naturais, isso é importante falar para as mamães também, preferir adoçantes naturais, mesmo nos suplementos, né? Ele fica super gostoso. Ai, o muffin Aprovadíssimo. Tô com medo de estar com um bigodinho. Ficou Não pronto, tá. pessoal, o nosso muffin. Olha, até deu uma Olha que lindo que ele ficou. queimadinha. Dá pra pegar aí na câmera. Peraí, deixa eu pegar um aqui. Tentar não me queimar. Isso. Será que ele tá muito quentinho? Peraí, deixa eu pegar um papelzinho. Pessoal, para quem gostou dessa nossa consulta na cozinha, eu indico a você seguir a doutora Vitória Comitri, nutricionista materno-infantil, para você ter acesso a ela, o Instagram Vicomitri Nutri. Está à sua disposição, não deixe de segui-la, porque ela posta diversos conteúdos interessantíssimos. Queria te agradecer demais Ai, obrigada. por esse momento, por todo o seu conhecimento que você passou aqui pra gente. Eu que agradeço, gente. Espero que vocês tenham gostado e me sigam lá nas redes sociais. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha gostado dessa nossa consulta na cozinha. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã e eu vou sim provar agora o nosso muffin de banana. Vamos ver.